Pessoal, a conversa hoje é sobre o ciclo da testosterona. Presta bem atenção, porque quando você vai e pega uma cadeia de produção toda complexa da testosterona e entrega a testosterona pronta lá na ponta, várias coisas acontecem e nem sempre são as ótimas. Muitas vezes aqui na internet a pessoa quer dar para você algo que te impacte, entendeu? Então você passa lá no meu consultório, eu te passo logo uma injeção, gel, um tchau de testosterona, você sai, passa um fim de semana como se fosse um menino maravilhoso, forte, rápido, libido, tudo ok. Né? Liga para todos os amigos, nossa, doutor Caboclo é bom demais, não sei o que, tô voando. Vai lá, 20 amigos seus, entra no consultório, e esse aí manda mais 20, vai para 400 pessoas, consultório bombando, beleza. Você que tomou aquela primeira testosterona, ela começa a converter em estrogênio, começa a crescer o peitinho, não sei o que e tal, o libido para de funcionar e você não está entendendo o que está acontecendo, né? É porque o ciclo, ele é completo. Não adianta a gente encher a bola no final da linha de produção. Tem efeito feedback negativo, tem efeito das proteínas, então, que vão captar esse excesso de testosterona e vão prender ela, tem efeito dos receptores que vão ficar presos. Por isso que a gente gosta de dar a base para as pessoas, porque essas soluções mágicas que dão altas doses de tudo que você tem aqui na internet, elas são para criar impacto. Aqueles que vão ficando para trás e que vão ficando tendo problema, aí aparecem as desculpinhas. Ah, mas não fez isso, ah, mas não fez aquilo, ah, mas a pessoa não isso. As desculpinhas, porque essas pessoas vão se calando. Entendeu? Eu trabalho muito com câmara hiperbárica. A gente trata o paciente, as pacientes fizeram cirurgia plástica. Antigamente, hoje não, hoje já faz preventivo. Isso foi um trabalho muito grande que a gente fez. Só de exemplo para vocês. A mulher fazendo cirurgia plástica, o peito ficava bonitinho, ela chegava para as amigas, nossa, olha meu peito, ficou lindo, maravilhoso. As amigas tudo ia fazer, as outras ia fazer o mesmo efeito. Aí aquela que dava necrose, que tinha caído o mamilo, que o peito ficou torto, essas ia fazer hiperbárica para consertar e não mostrava para as amigas. Então todo mundo achava que fazer cirurgia plástica sempre dava certo. Hoje as pessoas já estão enxergando diferente. Da questão da reposição hormonal, é exatamente isso que acontece. Eu trabalho com todas as ferramentas da medicina, não tenho nada contra uma reposição hormonal, pode ser bioidêntica, essa ou aquela, mas eu sou extremamente contra os excessos e colocar a carroça na frente dos burros. Por esse motivo que eu estou fazendo esse vídeo mais longo aqui no YouTube, no canal @Dr. Caboclo, porque eu quero que vocês entendam um pouco da complexidade desta reposição hormonal quando a gente trata ela a cadeia de forma completa, tá? Porque quando você trata a cadeia de forma completa, muitas vezes eu vejo aí, tem um menino aí na internet, ai, vai ter testosterona, tá mil, mas a vozinha tá fina ainda, entendeu? Né? Ele vai falar, a mãozinha quebra, ele anda com outro afeminado do lado que tá mais gordinho. Isso não resolve, entendeu? Você pode ter a testosterona altíssima, né? Fica tomando altas testosterona, fica tomando altas doses de iodo, por exemplo, não as doses certas. Isso dá impacto para ele no primeiro momento, só que a gente vê que não tá resolvendo o problema, entende? O cabelo tá careca, tudo. Por quê? São várias coisas que vão impactar a saúde. Você, quando olha a saúde de uma pessoa, você tem que olhar de forma completa, entende? Então, a pessoa precisa fazer um preenchimento labial. Para quê vai fazer um preenchimento labial? É porque a cabeça não tá boa, né? Como é que a gente não vai ser feliz com a própria boca que a gente nasceu, que Deus nos deu, entendeu? Mas vamos lá, voltando para a testosterona, o que eu quero dizer para vocês aqui hoje, tá? A gente tem alimentos importantes para a testosterona
e para libido e para força muscular, complementares. Então, falando em termos de alimentos, nós temos o cacau 100%, que é maravilhoso. Falando em termos de alimento, então se você tomar uma xicrinha com uma colher de chá de café de manhã, uma chá de café de chocolate 100% e outra à noite, beleza, você tomar uma grande à noite, tá? Você pode dissolver no leite de coco, no creme de leite, naquele que você achar melhor. Você já tem a dose de cacau 100%, que é um dos alimentos complementares na beterraba e complementares à semente de abóbora, que eu já falei nos vídeos mais curtos. Então, semente de abóbora, beterraba, barato, disponível. Cacau 100%, barato, disponível, tá? Esses alimentos vão dando para você bases. Por que que você precisa também de magnésio, zinco forte, tá? Para uma boa produção de hormônios, para boa disposição, boa força muscular e boa libido, no complexo todo. A semente de abóbora, eu falo tanto dela, ela tem fitoesteróis que entram na cadeia de produção de testosterona, ela tem zinco, ela tem magnésio, então ela age de várias formas. Ela tem 32 gramas de proteína em 100 gramas de semente de abóbora, entendeu? Então quando a gente fala para vocês da semente de abóbora, vocês precisam entender da importância dela. Ainda no ramo dos alimentos, a gente tem cacau, já falei para você, romã, que é o suco de romã, aumenta demais a testosterona e ajuda a limpar também as artérias, o que é algo importantíssimo. Tem quem toma durante 6 meses suco de romã, tem um impacto maravilhoso na arteriosclerose. Guardem bem atenção esses alimentos, tá? No ramo dos alimentos, eu tô colocando meio geral, que agem em várias frentes, tá? Então, primeiro passo que a gente faz, melhor alimentação. Às vezes já resolve, não precisa nenhuma outra coisa extra, tá? Mel. Mel é uma fonte de crisina, assim como a folha a flor da paixão, a flor do maracujá, também é uma fonte de crisina, tá? Nós temos ainda a abóbora, tá? Que eu já falei para você, a semente de abóbora, e a ameixa. A ameixa é uma fonte de boro. A ameixa vai agir predominantemente liberando a testosterona, aumentando a testosterona livre. Não adianta você ter mil e ela tá presa, e isso a gente ainda vê em exame, mas que nem no caso do rapaz lá que fala, que mostra aí os exames, o exame tá maravilhoso, sei o que, só que não tem exame para medir receptor de testosterona bloqueado. Então a gente já vê logo que a questão de a feminilidade dele, que tanto lhe incomoda, a gente vê que ela tá muito mais ligada a receptores que muitas vezes não aparecem em nenhum tipo de exame, tá? Então, alimentos, retomando, romã, cacau, semente de abóbora, mel e ameixa. Anotou? Beleza. Agora nós vamos para o ramo dos fitoterápicos que aumentam a produção de testosterona. Temos o fenogrego e a maca peruana, que são maravilhosos também. O que eu gosto muito, que é o ashwagandha, que é uma erva indiana, que geralmente eu peço para tomar 500 miligramas assim às 4, 5 da tarde, porque ele converte cortisol em testosterona. Ashwagandha, ele é muito bom. Então, geralmente, muitas vezes eu peço para começar com a ashwagandha, que às vezes o alimento resolveu semente de abóbora, beterraba, não sei o que, ashwagandha, pronto, né? Se o cara já tem uma boa vitamina D, um bom zinco, um bom magnésio, né? Pronto. Por quê? A ameixa já está liberando testosterona. Então, você colocou os alimentos, já endireita quase tudo. O cara tem um cortisol alto, estresse, empresário, ashwagandha, né? Então, você arrumou a primeira base, a segunda base está ok, entendeu? Esse é o caminho. Não adianta, às vezes, sair colocando tudo de uma vez, porque um briga com o outro, tá? Então, a gente passou pelo ashwagandha e não melhorou, vamos dar um pouquinho do fenogrego, da maca peruana, que ajudam a produção, tá?
Depois a gente entra num campo um pouco delicado, que é o campo da aromatase. O que é a aromatase? É aquela que faz a conversão da testosterona para o estrogênio, entendeu? Esse é um ponto que você tem que ter percepção, muita percepção. Olha, a função sexual depende do hormônio? Depende da vasodilatação, que é o tadalafil? Depende. Mas também depende de algo que ninguém fala para você. Depende da saúde endotelial. Saúde endotelial é a mesma coisa que também leva a placa de carótida, placa de gordura. Essas mesmas placas também topem as artérias que vão para o pênis, por exemplo. Então o cara pode ter testosterona, tal, vontade, não sei o que, tudo ok, só que não chega lá o sangue e nem o tadalafil dá conta, porque o endotélio já está muito doente. Então, na saúde endotelial e na aromatase, encontra-se os maiores desafios, certo? Os casos simples, alimento, beleza, tal, põe lá o ashwagandha, ótimo. Não melhorou? Tríbulos terrestre, maca peruana, feno grego, tá? Então, alimento, vitamina D, zinco, magnésio, não deu? Ashwagandha, não deu? Tríbulos terrestre, maca peruana, feno grego, entendeu? Esse é o caminho. Aí a gente parte para inibir a aromatase com cuidado, porque a aromatase ela para a conversão de testosterona em estrogênio, mas se você parar muito, o homem precisa de um pouco do estrogênio, porque um pouco do estrogênio dá também libido, vontade e ereções mais duradouras. Então, entra aí a parte mais que o médico tem que estar mais presente. Não adianta dar testosterona até o ceguinho da praça lá, passa testosterona se precisar, entendeu? Agora, fazer a coisa funcionar direito, duradouro, sem causar impactos negativos, aí você precisa de um pouquinho mais de percepção. Então, o uso do bloqueio da aromatase poderia se usar remédio, mas eu sempre uso pelos naturais fitoterápicos. Entra o extrato da raiz de urtiga, dioica, que é muito legal, e outros um pouco mais leves, como por exemplo a cúrcuma, né? E a gente tem cúrcumas boas que você compra até em Drogasil, essas lojas aí. A crisina, tá? Que é, como eu já falei para vocês, de forma natural no alimento, você nunca vai forçar muito, que é o mel, que é a semente que é a flor do maracujá, tá? O extrato da semente de uva e os vegetais cruci. Olha o brócolis aí, gente. E os caras preocupados com o salato, né? Salato não resolve. Agora tem coisa mais complexa que o brócolis, por exemplo, ajuda muito. Mas isso aí, esse povo fica muito fortão, não liga. Isso quer só ficar, sabe, um parecendo pro outro, né? Então nós temos aqui um cuidado muito grande no uso, né, desses carinhas aqui, tá? Então você pode até colocar o brócolis, a couve, tudo lá no ramo dos alimentos, porque são, tá? Mas aqui eu pus nos crucíferos porque o pessoal usa muito os derivados sulforases, o sulforafano e outros, tá? Depois a gente entra num outro campo. Bom, esse é uma proteína que prende a testosterona. Então você tá lá com muita testosterona, mas ela tá presa. Mas tem que ter testosterona ali, velho. Então você tem que liberar ela. Então já falei, no alimento, ameixa, tá? Que tem fonte de boro. E a outra possibilidade é você fazer a suplementação de boro mesmo, diretamente, se você não puder comer ameixa. A ortiga dioica também atua muito. Então, aqui, tá? O long jack ou tomquat ali, né? É muito usado nos Estados Unidos, tal. É bom também para liberar a proteína, né? A SHBG. E novamente, como eu já falei para vocês, zinco, magnésio, vitamina D. Então, zinco, magnésio, vitamina D é sempre zinco, magnésio, vitamina D. Seja para qualquer coisa que você quiser trabalhar. Placa, gordura, colesterol, imunidade e testosterona, tá bom? Voltamos aqui. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a entender, principalmente, que
que quando você joga muito lá no final, que é essa mágica que eles fazem aí da reposição hormonal, e aí ficam colocando, tentando colocar essas coisas tudo atrapalhado, porque a ordem dos tratores altera o viaduto, entendeu? A ordem dos fatores altera o produto. Você primeiro tem que arrumar toda essa base, a alimentação, mineral, vitamina D, sol, hábito, sono de qualidade, exercício físico. Você sabe que um homem pegar um machado e rachar uma madeira, só de fazer isso aí é uma das coisas que mais sobe a testosterona, mesmo sem fazer nada disso aqui. Então, por quê? Porque a gente tem uma relação prolactina. Prolactina é o hormônio que a mulher produz o leite para dar para o bebê. Olha que interessante, isso aqui saiu agora esse trabalho. Então, vocês ficaram até o fim, vocês estão sendo premiados por uma coisa muito interessante. Fizeram um trabalho agora que tem várias interpretações, vamos dizer, técnicas e tal, mas mostra muito bem o impacto da prolactina na redução da testosterona. Então a prolactina, ela é para a mulher o hormônio que faz o leite, quer dizer, então o hormônio mais de maternidade e tal, e pegaram aí bebês, né, que você, quando nasceu agora, coloca no peladinho assim, no peito do pai, né? E o bebê fica mais calmo, mais tranquilo, mais seguro, né? Porém, também observa-se que o pai reduz a testosterona, porque o pai aumenta a prolactina, tá? Da cabeça, entendeu? Do mental, da cabeça da gente, tá? Só de ter o contato com o bebê, como se ele estivesse assumindo um apoio maternal. Isso é bom, isso é ruim? Eu acho que é muito bom, porque é temporário esse aumento de prolactina, entende? E tudo na vida é feito assim, ó, ciclo, tá? Então, pô, de repente, o pai nesse momento, no seu guerreiro, no seu uau, no que tá ajudando a mãe nesse momento, é uma forma de guerreiro. Então, o hormônio ele é feito muito para isso também, para se adaptar. Agora, se o homem pega um machado, quebra a lenha, a testosterona estoura. Outra coisa interessante, se um homem guia um Porsche, que tem um motorzão, ele testosterona estoura. Então a mente tem muito a ver com isso e tá ligado prolactina, que é esse hormônio do leite, e dopamina. O que é dopamina? É a recompensa. O homem ele quer rachar a lenha, fazer o fogo, assar a carne, é a recompensa, entendeu? Dopamina, a baixa prolactina aumenta a testosterona. Colocar o bebê no peito aumenta a prolactina, abaixa a testosterona. Logo que o bebê nasceu, é lógico, o homem não vai ter relações sexuais com a esposa, ela está no período de cuidado do bebê, né? Ele também vai ter que ficar mais em casa, ajudar mais a mãe. Então isso, nesse período, é bom para o nenê, é bom para o homem, é bom para a mãe. Por quê? O cara que aumenta essa prolactina, mas depois ele sai dali e vai aumentar a dopamina, pronto, aquilo é temporário. Então a gente percebe que o hormônio não pode ser uma coisa rígida, passar uma régua, tomar litros de testosterona, vai crescer o peitinho também, descontrola tudo, entendeu? Então segue o Caboclo, @Dr. Caboclo no YouTube, no Instagram, tá? E Carvalho Medicina 1, a gente tá lá no TikTok. Tchau, Caboclo!